volta aqui no Jornal da Sete. Vamos falar sobre um serviço que tá chegando ao fim, viu? Tá chegando ao fim o prazo, declaração do imposto de renda. Ah, meu Deus, imposto de renda pessoa física, né? Esse que não tem como fugir, e a mordida do leão esse ano, vou te falar, viu? Tá forte, o leão tá rugindo nervoso esse ano. Um bom dia, Otacílio Santos Nunes, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul. Bom dia Karina, bom dia a todos os ouvintes da FM Educativa e um bom dia especial aos mais de 7.500 contadores que atuam aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Pois é, né? Muita gente trabalhando com força agora nessa reta final, né, Otacílio? Muita gente está deixando realmente, tem ainda essa característica de deixar para o final a sua entrega de documentos? Sim. Continuamos com os velhos costumes, né, de deixar sempre para a última hora. O ideal é que se fizesse durante o ano, né, que nós estamos passando, por exemplo, durante o ano de 22, que você guardasse os documentos numa pasta, né, para chegar no ano seguinte você ter tudo organizado, né? Mas isso não acontece quando chega a hora de declaração, as pessoas correm aí para buscar os documentos e acabam se atrasando, né? E aí vai correr atrás do prejuízo, né? Porque aí se depara e percebe que o documento não está completo muitas vezes, correto, né? Tá faltando alguma informação ali que é importante ser inserida, né? Exatamente. E eu gostaria que você falasse exatamente assim, para a pessoa que ela recebe aquele documento, o que não pode faltar no documento que será inserido na declaração, que ela precisa bater o olho e viu, essa informação está faltando e já pede a correção no momento que recebe a nota, por exemplo, do serviço. Não é isso? Sim, é importante que você tenha em mãos o seu informe de rendimentos, né, de onde você trabalhou, né? Documentos de venda de veículos, documentos de venda e compra, né, de veículos, de imóveis, os extratos bancários que são fornecidos, né, que é o extrato consolidado que os bancos fornecem todo ano. Então, assim, uma série de documentos que você deve ir guardando, né, para fazer a declaração de imposto de renda, são imprescindíveis, né? Com certeza, né? São os documentos que vão estar na sua declaração do imposto de renda, você precisa inseri-los e aí caso não insira, né? Caso tenha algum problema e tal, ainda tem a possibilidade de fazer a retificadora, né, dessa declaração. Mas aí já é um outro passo, né? Sim. A declaração retificadora, ela é possível a qualquer momento, né? Agora, se você não declarar, é que complica um pouco, né? Que aí vem a multa de R$ 165 pela não declaração e, caso você tenha imposto a pagar, aí vem multa também, né? Então, é imprescindível que você faça a declaração, principalmente se você for pagar imposto. E isso é importantíssimo que você está falando, que aí já é um alerta. Por exemplo, quem já está no sufoco já sabe de fato que está faltando documento nessa reta final, é melhor entregar o que tem do que ficar sem entregar. Exatamente, é melhor. E depois a gente retifica, né? E faz os ajustes devidos, né? Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão que eu tenho escutado muita gente, Otacílio, se queixando que a mordida do leão esse ano tá mais forte, tá mais complicado de fazer o seu ajuste. Realmente teve alteração nas alíquotas? Como é que tá isso? Não. O que há é uma defasagem da correção da tabela, né? Desde 2015 que a tabela não é corrigida, existe aí uma defasagem de 134%, 134, alguma coisa por cento, e o que acontece? Os salários vão subindo gradativamente, a tabela não acompanha, e aí cada vez mais trabalhadores passam a entrar nessa alíquota de imposto de renda, nessa faixa de imposto de renda, né? Então o leão começa a morder pessoas que antes não eram mordidas, né?
vamos chamar assim. Exatamente, né? Então é essa sensação de que, e além disso, além da mordida estar mais forte, as pessoas tendo que, antes elas diziam, eu conseguia restituir, agora eu não consigo mais restituir, eu estou tendo que pagar e um valor muito superior, né? Então, quer dizer, essa sensação de que realmente o imposto de renda este ano ele está mais complicado, mais difícil de conseguir ali equilibrar as suas contas. Eu imagino que tudo é em função da correção da tabela, né? Agora, se você tem mais de uma fonte de renda, geralmente você vai pagar imposto. Por quê? Porque quando você tem duas fontes, as fontes elas calculam o seu imposto separadamente. E quando nós temos que fazer a declaração de imposto de renda, e ela é chamada declaração de ajuste, né? Você junta as duas fontes de renda e faz um recálculo. Quando você faz esse recálculo, você possivelmente vai pagar imposto, porque há uma parcela a deduzir no cálculo do imposto de renda que você faz duas vezes quando você tem duas fontes pagadoras. E quando você junta, você vai ter uma parcela a deduzir. Então isso faz com que o cálculo de imposto de renda, que antes você achava que não ia pagar, você passa a pagar. Aquela situação, né? O trabalhador, ele realmente, muitas vezes, ele procura essa fonte de renda alternativa, essa segunda fonte de renda para tentar melhorar ali os seus ganhos, né? Enfim, as suas condições de vida, mas, por outro lado, também, recebendo mais, você acaba também pagando mais. Pagando enfim. mais, exatamente. É isso mesmo. Complicado, né? Mas bastante. Vamos lá, né, Otacílio? Vamos vencendo esse assunto aqui. Otacílio Santos Nunes, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre as implicações. Quais são as consequências na prática, além do pagamento, né, da DARF, que já é gerada automaticamente quando você não paga, quando você não realiza a sua declaração? Quais são as implicações práticas para quem não faz a sua declaração do imposto de renda? Bom, a implicação prática, primeiramente, é a multa pela falta de entrega, né? Quando você está obrigado a declarar, primeiramente a multa pela falta de entrega. E depois a multa caso você tenha imposto a pagar, né? Aí as multas são mais pesadas aí, né? Então, assim, é preferível entregar uma declaração mesmo incompleta e depois fazer a retificadora, como nós comentamos aqui antes, né? E assim, na rotina, no dia a dia dele, depois disso, pode ter consequências com, por exemplo, a abertura de conta, tipo de situação desse tipo, com outras restrições? Ou não? Não mais. Não, o seu CPF não fica bloqueado. Somente em caso de dívidas, né? Que aí, às vezes vai para a cobrança judicial, aí já é uma outra situação, mas não mais fica bloqueado. Pelo menos uma boa notícia, né? Estamos trazendo aí, vencendo esse assunto, o Otacílio trazendo aí essa possibilidade aí, que pelo menos seu CPF não fica mais bloqueado para a falta de declaração, ou enfim, alguma situação ali da declaração do imposto de renda à pessoa física. Este ano, como todos os anos, sempre passa por atualizações, o processo como um todo, né, da declaração. E este ano tem uma novidade que é a possibilidade tanto de recebimento quanto de pagamento por via Pix. Né? Gostaria que você falasse um pouquinho, porque tem um fator que precisa ser observado, porque não é para todo mundo, né? O Pix, ele entra como uma possibilidade, mas o contribuinte, ele tem que ter uma característica específica para poder se valer desse serviço. A restituição via Pix é uma novidade, né? Não existe um campo específico na declaração para que isso seja solicitado, Sim. Né? Então, o que nós imaginamos é que a Receita vai fazer o seguinte: se eu tenho na minha conta um Pix, né, e eu determinei que eu quero receber em banco X, onde o meu CPF é o meu Pix, ele vai fazer através do Pix, tá? E a guia DARF, que você pode pagar também através do Pix. A Receita tem encaminhado nesse sentido.
de você ter a possibilidade de pagar os seus DARFs através de código de barra ou Pix, né? Existem ainda alguns tributos que ainda você não consegue fazer o pagamento nem com código de barras, mas isso está sendo ainda desenvolvido paulatinamente pela Receita Federal. Exatamente, né? São atualizações que todos os anos a gente vai acompanhando, vai vendo que é uma busca por melhorar o serviço, né? Porque a gente Perfeito. sabe que hoje o Pix é um meio aí de transação financeira importante que tem se popularizado cada vez mais, facilitando até mesmo para a Receita Federal neste sentido, né? Mas que também o seu programa gerador precisa então aí, é uma falha nesse sentido, né, Otacílio, não ter ainda, eles vão ficar por tentativa e erro. Não. A Receita Federal, a cada ano, né, desde que foi instituído o imposto de renda, ela vem melhorando, né? Quando você olha para trás e vê como era e hoje como é, realmente existem melhoras significativas, né? Eu imagino que logo, talvez no próximo declaração, a gente já tenha alguma possibilidade de informar. Quero receber pelo Pix número tal, né? Isso são melhorias que a Receita vem fazendo. Ela vem fazendo melhorias nesses sentidos, de facilitar a declaração, e também vem fazendo melhorias de controle, né? Então, por exemplo, esse ano, se você está declarando um veículo, você é obrigada a colocar o número do Renavan do veículo, tá? Isso é uma forma de controle que ela exerce, claro, né? Porque se você vende o veículo, alguma outra pessoa declara, sai da sua declaração, né? E aí ela vai tendo o controle dos ativos que você tem, né? Isso vem ocorrendo paulatinamente, como eu disse antes, também para os imóveis. E eu creio que logo nós teremos aí também o controle dos imóveis através do número de inscrição municipal. Então, assim, a Receita vem aprimorando as formas de controle e vem aprimorando também a forma de declaração, né? Mas são coisas que demandam tempo, estudo, né? Porque as variáveis são muitas, né? Com certeza. E assim, a gente teve essa prorrogação do prazo, teria acabado em abril, prorrogou aí então até o final de maio agora, Exato. no dia 31, mas para esse mês já tem pagamento já também, né? Para quem declarou no início lá. Não, vence no dia 31. Dia 31, então termina o prazo. E o primeiro lote de pagamento do imposto de renda? Puxa, eu não me lembro aqui agora, mas Não, a gente pega aqui agora já o primeiro lote. O primeiro lote, ele prioriza as pessoas que têm doenças graves, idosos, né? E depois a Receita vai seguindo uma ordem de entrega. Quem entrega primeiro, recebe primeiro. E aí aqueles grupos prioritários, né, que são os idosos, trabalhadores também, os docentes, né, pessoal do magistério também tem uma preferência, doenças graves, tem algumas situações aí que colocam como prioritários, né? Vão pegando aqui o calendário de restituição, será efetuado em 5 lotes, começando dia 31, o primeiro lote de pagamento, seguindo do segundo lote em 30 de junho, terceiro lote 29 de julho, quarto lote dia 31 de agosto e o quinto lote no dia 30 de setembro. Não tem jeito, a mordida tá forte, então vamos ter o seu contador bem pertinho de você. Gostaria que você mandasse um recado também para os contadores que com certeza estão freneticamente sendo solicitados nessa fase. Sim, nós temos aí, como eu disse antes, 7.500 contadores no estado do Mato Grosso do Sul, né? E trabalhando diuturnamente para atender a população, né? E nós temos também, além dessa declaração de imposto de renda da pessoa física, nós temos a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, né? Que acaba a da pessoa física e entra a pessoa jurídica. Eu queria até dar um aviso, que era uma notícia que nós estávamos esperando, que a declaração, que é chamada de ECD, Escrituração Contábil Digital, foi prorrogada para junho. E a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, foi prorrogada para agosto, se não me engano, 31 de agosto. Isso para
para nos dar um alívio, né? Porque senão nós faríamos a declaração de pessoa física, a declaração de pessoa jurídica no mesmo período e aí ia ser Tudo muito embolado, pior, né? né? Muito mais tumultuado. Com certeza, né? E é esse calendário que precisa ser ajustado também. E uma outra situação, Otacílio, não sei se se os contadores relataram isso, a gente tem enfrentado desde o início do ano um serviço padrão dentro de vários órgãos públicos, entre eles a própria Receita Federal, e aí por diversas reivindicações que extrapolam a esfera da própria declaração do imposto de renda, mas é claro que como o processamento todo é feito pelo órgão, acaba tendo esse implicador também, né? Uhum, com certeza. Nós estamos aí, vamos dizer assim, sobre a égide da Receita Federal, né? E a ela temos que atender a esses prazos, né? Mas eu te digo, a Receita ela tem sido bastante maleável, né? Uhum. Quando você tem um erro, às vezes, na declaração, ela te avisa antes até, diz, olha só, nós temos um problema aqui. Você quer ajustar, né? Eu te dou um prazo para ajustar. Ou então eu vou te chamar aqui, né? Então existe aí uma maleabilidade da Receita Federal com relação a isso, né? Então fique atento que a Receita pode te dar aí um prazo para você também ajustar o seu caso. Perfeito. Então, Otacílio Santos Nunes, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul, quero agradecer muito a sua gentileza aqui com o Jornal da 7, trazendo informação para a população e obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Nós é que agradecemos, Karina, e estamos aí à disposição sempre que vocês necessitarem, estamos à disposição para vir aqui, prazer para nós. Nós que agradecemos a gentileza. Quem precisar de auxílio também pode procurar o Conselho nessa reta final. Como é que está funcionando isso? Não, na realidade o Conselho ele não pode dar indicações por questões éticas, né? Uhum. Então o ideal é que se procure um contador, né? São muitos, né? Como eu te falei, são 7.500 aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Maravilha, então o Jornal da 7 com mais informação volta já, não sai daí, hein?